Bem-vindas a mais um vídeo onde a gente renova nosso estoque de raiva dos homens. Tudo bem por aí, gente? A história de hoje é boa, tá? É aquelas histórias que tu vai lendo e a coisa vai escalonando que a gente quase que não acredita. Primeiro pedido, gostaria que vocês se inscrevessem aqui no meu canal do YouTube, tá? Porque eu não cheguei ainda em 10 mil inscritos. Acho isso um absurdo. Eu tenho que ficar lendo e-mail e atrocidade e homem fazendo pataquada todos os dias e vocês não são capazes de clicar na porcaria do botão, por gentileza. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal que eu quero chegar a 10 mil inscritos logo. Por gentileza, pode ser? Ou tá difícil pra vocês? Então vamos lá. A maquiagem tá tão bonita, né? Sabe o que eu podia fazer? Um vídeo me maquiando enquanto eu conto uma história. Tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se eu vou ter capacidade, mas se vocês quiserem... Olha! Ai, gente, eu sou tão linda. Tá, desculpa. Bom, o título dessa história é o seguinte: fui traída pelo meu amante. Já achei maravilhoso, me brilhou os olhos quando eu li e pensei, gente, isso aqui vai ficar maravilhoso no YouTube. Então, vamos analisar essa história aqui juntas. Oi, Laura, queria te contar a história mais caótica em que já me meti. Com o ovo mais mole que conheci na vida. Com o ovo mais mole é muito bom. Me arrependo muito e sei que mereço todo o desfecho ruim que tive. É longa, mas vale a pena. A gente tá com tempo, senhora, tá todo mundo aí lavando uma louça, que eu sei que vocês botam o meu vídeo e vão arrumar uma casa, se maquiar, lavar uma louça, um negócio. Então me deixem aí de companhia, a gente vai ouvindo essa história maravilhosa e a gente vai também limpando a casa ao mesmo tempo. Eu sempre fui muito tímida, retraída e desde criança uma mulher gorda. Por causa disso, a validação masculina sempre teve um peso diferente pra mim. Eu entendo total isso, tá? Porque isso também super aconteceu comigo. Eu, na minha adolescência, era bem gordinha. Já tive fase mais gordinha, já tive fase mais magra, mas eu acho que boa parte da minha vida eu fui gordinha. Então, eu entendo total esse peso de querer ser validada, né? É uma coisa bem complicada, né? Mas tudo bem. Tudo começou quando fui contratada pela empresa dos meus sonhos. No início, tive dificuldade para me enturmar, mas por causa do trabalho, conversava todos os dias com o Fernando, nome fake, tá? Gente, você aí, casada com o Fernando, que trabalha numa empresa dos sonhos, calma, senhora, não é Fernando, a gente inventou o nome aqui. O Fernando era de outro setor da empresa. Ele trabalhava em outro prédio, mas às vezes precisava ir até o meu. Assim que eu vi ele pela primeira vez, achei ele muito bonito. Ai, safada! Com o passar das semanas, fomos nos aproximando virtualmente enquanto resolvíamos assuntos do trabalho. Trocávamos músicas, histórias, conversávamos sobre a vida e comecei a sentir que havia um clima entre nós. Detalhe importante, eu sou casada. Ah, maravilhoso! Na época, eu já estava com o meu marido havia 4 anos, que no caso é o marido atual. Tudo isso aqui aconteceu, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas coisas irão rolar. E o pobre do marido segue o mesmo. Deixa ele lá, a história não é sobre ele. Marido, fica na tua aí, que a gente tá falando do Fernando, não tem nada a ver com o senhor. Nosso relacionamento sempre foi muito aberto em relação ao diálogo. Ah, tá, vamos lá. Sempre foi muito aberto em relação ao diálogo. Não é relacionamento aberto em relação a entrar um Fernando num dia útil qualquer na vida dela e coisa e tal. É em relação ao diálogo, tá? E eu sempre dizia que sonhava em ter um casamento tão sólido que nos permitisse viver experiências diferentes. Ah, eu acho que é aberto sim. Retiro o que eu disse aqui. Viver experiências diferentes sem colocar nosso amor em risco. Então eles estavam... Ela tinha vontade, eu não, acho que isso não estava rolando ainda, mas ela tinha vontade de tipo assim, tenho um relacionamento sólido e eventualmente coisas acontecem aqui pra gente se divertir. E isso não interfere na nossa relação. Tudo bem, tudo ótimo. Desde que não seja o meu namorado, tá tudo ótimo. Tô brincando, gente. Respeito todas as pessoas. Quando percebi que talvez existisse um interesse do Fernando, resolvi conversar com meu marido. Ah, gente, eu não lembrava. Tá, parênteses aqui, tá? Essa história aqui, eu já tinha lido ela semanas atrás, meses talvez, semanas atrás. Mas eu não lembrava. Tipo assim, eu sabia que era uma história boa, mas eu não lembrava. Então eu tô me surpreendendo tanto quanto vocês com os acontecimentos, tá? Então, quando ela percebeu que tinha interesse no Fernando, ela resolveu conversar com o marido sobre abrir o relacionamento. Fui totalmente sincera. Contei que o amava, mas que havia conhecido alguém do trabalho que havia despertado minha curiosidade.
Disse que só faria qualquer coisa se ele estivesse confortável e que se ele não aceitasse, o assunto morreria ali. Para minha surpresa, ele topou. Gente, um marido aberto, com a cabeça aberta, para frente, para frentex, o marido dela, ok. Com isso resolvido, comecei a me aproximar mais do Fernando. O Fernando é casado? Não. Gente, importante, mas acho que não. Acho que o Fernando é solteiro. Comecei a me aproximar do Fernando, ainda sem demonstrar interesse de forma explícita, porque eu era muito insegura. Mesmo assim, eu tinha a impressão de que ele também estava interessado em mim, e aquilo mexia muito com a minha autoestima. Eu me sentia validada por um homem que considerava bonito. Isso, gente, eu sei que muita gente deve estar ouvindo isso e falando, nossa, que futilidade, nossa, que absurdo. E eu entendo, eu também não faria isso na minha relação. Vizinho destruindo as coisas ali. Tô falando um assunto importantíssimo aqui do Fernando. Mas eu entendo muito o sentimento dela de gostar de ser desejada, de ser validada ali por um homem, porque ela tem essa questão de insegurança, porque ela não é, de repente, uma mulher padrão, mas aquilo ali de tipo, é um homem bonito está desejando ela, tava mexendo com ela, eu entendo. Eu, infelizmente, entendo, porque eu já fui, né, uma pessoa que gostava ali de ser validada, desejada por homens em algum momento da minha vida. Até que um dia ele me chamou para ir na Cidade Baixa, sim, em Porto Alegre. Cidade Baixa é um bairro, para quem não conhece, né, vamos explicar um pouquinho sobre a cidade de Porto Alegre. Cidade Baixa é um bairro de Porto Alegre, tá meio caidinho, né? Me falem vocês aí que vão pra CB. CB tá meio caidinho hoje em dia, ou tá bombando, na minha época bombava. É um bairro que tem vários bares e uma coisa mais alternativa, uma coisa mais rock and roll, mas tem vários bares e coisa, enfim. Disse que convidaria outras pessoas do meu setor para me integrar melhor à equipe. No fim do expediente, falou que ninguém tinha aceitado e que seríamos só nós dois. Ah, ele falou ou ela? Eu acho que ele... Ah, tá. Ele me chamou. Ele falou assim, não, vamos ali, vou convidar uma galera. Opa, a galera não quis, vai só eu e a senhora, se não se importar. E ela deve ter adorado essa notícia. Fomos para um bar, bebemos bastante. E em determinado momento, ele perguntou sobre o meu relacionamento. Eu expliquei que era aberto. Ele abriu um sorriso enorme e disse que também era casado. Informação aqui que eu não lembrava, que eu achei que era solteiro. Que também era casado e que o casamento dele também era aberto. Então, marcar uma suruba pra amanhã. Brincando, gente, nada a ver. Não tô brincando, mas assim, tá. Os dois são casados, relacionamentos abertos. Ok, vamos lá. Naquela noite nós ficamos. Depois disso, passamos a nos encontrar com frequência, sempre escondidos. Até que algum tempo depois, ele me chamou para conversar e confessou que tinha mentido. A gente não precisa nem continuar a frase, que a gente já sabe qual que foi a mentira. Vamos lá, o que vocês acham? Qual que foi a mentira? Ah, o nome dele não é Fernando. Não é mesmo, isso é uma mentira. Mas o relacionamento não era aberto, né, galerinha? Tá, surpreendendo. Eu tinha achado esquisito também. Esquisito. Mas eu não quis falar para não ser preconceituosa. Ai, Laura não acredita em relações abertas. Acredito. Se é a mulher que tá me falando, eu acredito. Agora, o homem me falando que tá relacionamento aberto? Aqui não, querida, aqui não. Tomar uma coquinha, se vocês me permitirem. Agora que eu percebi que eu enquadrei esse vídeo com o espaço aqui, porque eu pensei que eu ia colocar prints aqui, só que essa história não tem prints, então eu poderia estar centralizada. Mais centralizada agora? Voltando ao que interessa, o relacionamento dele nunca foi aberto. Ele chorou muito. Ai, chorou, gente, um homem chorando. Disse que a esposa era tóxica, controladora, e que o casamento estava acabado e que ele se sentia preso. Não, se sentia preso é maravilhoso. Ele estava no bar com a outra ontem, ficando com a outra e se sentia preso. Engraçado, esquisito. Contou várias histórias difíceis da vida dele e eu, bem otária, acreditei em tudo. Ai, gente, é um homem bonito falando umas coisas pra gente, a gente toma umas bebidas, quando vê a gente tá acreditando, acontece nas melhores famílias. Não tive coragem de encerrar o caso. No fundo, era mais confortável acreditar que ela realmente era uma péssima esposa, porque isso diminuía um pouco a culpa que eu sentia. Claro. Com certeza. Bom, continuamos saindo.
Um tempo depois, ele disse que estava apaixonado por mim e que amava 2 mulheres, eu e a esposa. Ai, um homem com um coração gigantesco, gente, capaz de amar todas as mulheres do mundo. Respondi que também estava apaixonada. Gente, formem um grande grupo aí. Não é trisal, né? Trisal é 3. Um quadruplusal, quádruplos. Um relacionamento quádruplo. Todo mundo fica feliz. Mas eu nunca deixaria o meu marido por ele. Sincera. Querido, eu também gosto muito do senhor, mas meu marido é bem melhor. Não vou deixar ele por ti, não. Na tentativa de ajudá-lo e talvez aliviar minha própria consciência, comecei a aconselhá-lo sobre o casamento. Ela virou psicóloga do amante dela. Eu interpretava as reclamações que ele dizia receber da esposa, sugeria formas de agir, tentava ajudá-lo a salvar aquele relacionamento. Ele sempre agradecia e dizia que colocaria meus conselhos em prática. Claro, que relação maravilhosa. Também jurava que nunca tinha tido uma amante antes e que toda aquela situação o fazia sofrer. Ai, ela foi a primeira amante da vida dele. Que honra, hein? Que privilégio. Bota no currículo. Essa história se arrastou por quase 2 anos. Tá bom pra vocês? Tá bom? 2 aninhos, tá? Nessa lenga-lenga aí. Não, eu queria saber o marido dela, a que pé andava essa altura do campeonato. Ele tava ok com ela e o Fernando tendo uma relação aí? Não, gente, eu fiquei um pouco curiosa. Nesse período, terminávamos e voltávamos várias vezes. Sempre que as coisas melhoravam com a esposa, ele encerrava tudo comigo, para tentar fazer o casamento dar certo. Eu sofria porque estava apaixonada, mas também sentia um certo alívio, como se finalmente estivesse fazendo a coisa certa. Ai, gente, que caos, que horror. Às vezes eu olho para minha vida e penso, gente, eu tô toda atrapalhada aqui. Não tô. Tem gente 1000 vezes pior. Até que tudo ficou... Não que eu esteja com problemas na minha relação, antes que vocês pensem, tá tudo ótimo. Eu digo atrapalhada na vida, de coisa de trabalho. Ai, tô fazendo a coisa certa na minha vida. Nesse sentido, tá? Meu relacionamento tá ótimo. Até que tudo ficou ainda mais bizarro. Ele começou a fazer questão de me aproximar da esposa. Não, gente, eu não lembrava dessa parte. O homem é safado mesmo. O homem tinha um plano. No fundo, ele tinha um grande plano. Ele insistiu para que eu a conhecesse. Não, gente, não é possível. Gente, falava muito bem de mim para ela e praticamente forçou uma amizade entre nós. Ela passou a gostar muito de mim. Foi quando comecei a me sentir a pior pessoa do mundo. E talvez seja. Eu não diria pior. A pior é um pouco forçar a barra, porque tem gente um pouco pior, matando, roubando, batendo em cachorro, essas coisas. Mas, para boa pessoa, a senhora... Olha, vai ter que se esforçar um pouco mais, porque assim, é complicado o lugar que a senhora se meteu. Eu confrontei o Fernando e disse que aquilo era coisa de psicopata. Sim. Que ele era uma pessoa cruel. Também. Sim, sim, sim. Ele, mais uma vez, chorou. Ai, como chora esse homem, né? Da 10ª vez que ele tá chorando aqui na história. E como sempre acontecia, eu amoleci. Tipo, ela... Ai, chorou na minha frente. Oh, ok, Fernandinho. E passa a mão na cabeça dele. Convivendo com ela, percebi rapidamente que nada do que ele dizia fazia sentido. Toda aquela coisa de ela é tóxica, ela é manipuladora, ela me deixa preso. Ela conheceu a esposa e pensou, mulher legal, mulher bacana, não tô vendo ninguém tóxico aqui, Gente, surpreendendo 0 pessoas. Ela não era tóxica nem controladora, pelo contrário. Mas nessa altura eu já estava emocionalmente dependente dele. E o marido dela, gente, alguém viu o marido dela por aí? Alguém tem notícia do marido dela? Pelo amor de Deus, estou um pouco preocupada com ele, que ele não está sendo nem mencionado aqui na história. Já estava dependente emocionalmente dele e simplesmente não conseguia colocar um ponto final. Foi então que entrou uma funcionária nova no RH. É sempre uma safada do RH, tô brincando. Todo respeito aos RHs. Ela era muito comunicativa e logo fez amizade com todo mundo, inclusive com o Fernando. Mas comecei a perceber que ela sempre dava um jeito de conversar com o Fernando. Gente, o Fernando é um garanhão, o Fernando deve ser um gostoso. Gente, queria ver uma foto do Fernando, deve ser um homem horrível, deve ser, tipo, a mulher fala, não, um homem muito bonito, tu olha, não tem 3 fios de cabelo na cabeça, parece cebolinha. Peraí que eu vou tomar um refrizinho aqui. Pausa para hidratação. Na festa de fim de ano da empresa, que aconteceu em um parque aquático, os dois sumiram por horas.
Quando reapareceram, meu estômago afundou. Perguntei diretamente se tinha acontecido alguma coisa entre eles. Ele negou. Tinha. Atrás da casinha do salva-vida, menina, coisas aconteceram. Só que os sinais continuaram. Ele já trabalhava no mesmo prédio que eu, e eu percebia que muitas vezes ela saía logo depois dele, apesar de ela também ser casada. Gente, quantas pessoas estão traindo aqui nessa história? Até a mulher do RH é casada. Bom, apesar dela ser casada, eu comecei a desconfiar cada vez mais. Até que um dia eu pressionei tanto que ele confessou. Eles tinham ficado. Eu enlouqueci. Sim, eu sei que parece ridículo. Parece. Eu me sentir traída naquela situação. Mas foi exatamente isso que senti. Tipo assim, tá traindo a tua esposa comigo, mas só comigo. Se tiver me traindo, que eu que tô te traindo, que tô traindo, eu que sou amante, se tiver uma outra amante que dá amante, fica complicado, ela tem razão. Exigi que ele contasse pra ela sobre a minha existência. Senhora, como assim? Onde você quer chegar com isso? No dia seguinte, ele contou. Ele contou, oi, amante número 2, essa aqui é a número 1, tá? Só para deixar vocês bem claras de todas as coisas. Ela me chamou para conversar. E aí a RH demitiu ela e... Não, gente, não. Foi nessa conversa que descobri que ele não tinha ficado com ela uma única vez, como havia me contado. Ele já tinha um caso há meses, safado ordinário. Comparando datas e situações, percebemos que ele levava nós duas aos mesmos lugares, fazia os mesmos discursos, enviava as mesmas músicas. E às vezes estava respondendo mensagens de uma enquanto a outra estava indo encontrá-lo. Encontrá-lo. Gente, o homem... Ai, gente, quando a gente acha que o homem tá traindo, a gente pensa melhor e vê que ele tá traindo duas, tá traindo aquele tá traindo. Gente, nós duas percebemos que tínhamos vivido praticamente o mesmo relacionamento. Decidimos nos unir contra ele. Mulheres Unidas, as duas casadas. Deixa, gente, isso não tem nada a ver com a história. A gente tá falando do Fernando. Deixa elas serem casadas, não tem nada a ver, tá? Os maridos estão lá vendo a Copa, coisas, eles não estão preocupados com isso agora. Bom, decidimos nos unir contra ele, pelo menos por um tempo. Por um tempo, até uma sair de campo e a outra ficar com o Fernando de novo. Porque essa trégua durou muito pouco. Assim que descobri a história dos dois, ele praticamente me descartou. Ele escolheu a outra, escolheu a DRH. Mas o silêncio dela o deixou desesperado. Daí agora é ele que tá mal de cabeça por causa da DRH. Gente, que reviravolta. Ele corria atrás dela na frente de todo mundo, implorava atenção, parecia não se importar mais se alguém descobrisse que estava traindo a esposa com uma colega de trabalho. Aquilo me destruía. Ficou mal de cabeça. Gente, ficou mal. Pior ainda era perceber que ela continuava dando abertura para ele. Elas se uniram em determinado momento, mas também já se desuniram. Galerinha, mulheres desunidas, porque também cada um foi seguir a sua vida. Para mim, dizia que não queria mais nada e que só mantinha contato porque era do RH. E ficaria estranho ignorar um funcionário. Mas no dia a dia eu via os dois conversando, rindo juntos e andando lado a lado normalmente. Até então, ninguém na empresa fazia ideia de nada, mas eu não aguentei mais. Chorando, contei toda a história. Gente, eu não lembrava disso aqui, tá? Eu não sei como vai finalizar essa história, eu realmente não lembro. Chorando, contei toda a história para aquela que eu considerava a minha melhor amiga dentro da empresa. Foi o maior erro da minha vida. Boca de sacola. Contou para outra que é outra boca de sacola e a coisa complicou para ela. Ela contou pro meu gerente, mas porra, pra quê tu precisa de inimigo com uma amiga dessa, né? Contou o maior segredo da vida dela. Gente, contou o maior segredo da vida dela, de anos, amante e não sei o quê. E a boca de sacola foi lá e contou pro gerente. Que sacanagem, eu ficaria puta. O meu gerente contou pro dono da empresa. Menino, o Fernando foi demitido. Menina do céu. Uma semana depois eu também fui. Todo mundo tá desempregado hoje em dia. Por causa do negócio. Jesus! E para completar a humilhação, o dono reuniu a empresa inteira e contou toda a história. Chocada em Cristo. Quando foi demitido, o Fernando finalmente contou tudo para a esposa.
pobre da esposa, gente. Ela terminou o casamento. Ai, esposa. Ai, gente, graças a Deus ela terminou. Hoje ela odeia o Fernando. Tá certo isso, tem que odiar mesmo. Mas me odeia ainda mais. Tá certa também, tem que te odiar. A senhora foi uma vagabunda. Enquanto isso, em menos de um mês, ele já tinha outro emprego. Claro. Uma namorada nova. Claro, a vida do homem é maravilhosa. E continuava mantendo contato com vários ex-colegas, claro. Ninguém ficou, o traidor, homem de merda, tóxico. Não. Meu camarada Fernando, meu grande amigo Fernando, jogam bola, futebol nas quartas-feiras, tá tudo certo. Eu, por outro lado, fui completamente isolada, claro. A mulher se fode de todas as maneiras. Praticamente todos os meus antigos colegas me bloquearam ou nunca mais me responderam, ou nunca mais responderam as minhas mensagens. A moral da história para mim foi essa. Por mais manipulador, mentiroso e cruel que um homem seja, parece que o erro cometido por uma mulher sempre é tratado como o mais imperdoável de todos. Isso, ela tem um ponto que é verdade. Neymar tá aí para provar isso, que trai, que coisa, e tá todo mundo Neymar, Neymar. Esse é o mundo que vivemos, sim senhora. Gente, que loucura, né? Eu não lembrava de todos esses percalços aí dessa história, tô chocada. O que vocês acham? Vocês concordam com ela que a mulher sempre se ferra mais? Isso é óbvio, né? Em todos os âmbitos e camadas da vida. Ela foi uma... Eu queria saber cadê o marido dela. Alguém ouviu falar dele? Porque ela não deu mais parecer, né? Mas a princípio ele sabia. Ele tinha topado. Ele tinha falado, querida, vá, fica à vontade. Mas também não sei se durante todos esses anos ele ficou sabendo desses detalhes, ela não nos contou isso. Se ela estiver vendo esse vídeo, me manda um outro e-mail aí para nos atualizar, que a gente gostaria de saber. Que loucura, né? O que vocês acharam? Comentem aí e me mandem mais histórias no meu e-mail. Vou deixar o e-mail aqui, historiasovomole@gmail.com, e se inscrevam aqui no canal e curtam, tá bom? Beijo!